Finalmente chegou o momento de a gente mergulhar nos resultados da nossa última pesquisa de clima. A voz de todo mundo foi ouvida e agora vamos juntos entender o que esses dados dizem. Qual é o verdadeiro pulso da charada hoje? Para organizar a nossa conversa, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, um panorama geral. Depois, vamos a fundo em temas bem importantes, como o ambiente de trabalho e a comunicação. E, claro, o mais importante de tudo, vamos olhar para as sugestões e pensar nos próximos passos que a gente vai construir juntos. Então, vamos começar. Para a gente ter uma ideia geral, um ponto de partida, vamos olhar para dois números que, sozinhos, já pintam um retrato bem interessante do sentimento geral aqui na charada. Essa era a pergunta de $1 milhão, né? A gente queria saber, na real, como está o nosso clima. E as respostas que a gente encontrou são bem reveladoras. O primeiro grande número é esse aqui, 3,71 de 5. Essa é a nossa nota média geral. É uma nota boa, sem dúvida, mostra que temos uma base sólida, mas, ao mesmo tempo, ela deixa bem claro que existe um espaço legal para a gente crescer e evoluir. E essa nota se reflete aqui. Olha só que dado poderoso. Mais de 71% de todo mundo recomendaria a charada como um bom lugar para se trabalhar. Isso é um indicador de orgulho gigante. É um dos nossos maiores pontos fortes, com certeza. Mas o que forma essa experiência, né? O que está por trás desses números? Agora a gente vai mergulhar no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, e é aqui que a história começa a ficar um pouquinho mais complexa. Olha que interessante este gráfico. Ele revela uma coisa crucial. Temos uma divisão praticamente perfeita. É quase um terço, um terço, um terço. Isso quer dizer que para cada pessoa que acha o ambiente bom, tem outra que acha regular e uma terceira que acha ruim. Sabe o que isso significa? Que não existe uma experiência charada única. Parece que existem várias realidades acontecendo ao mesmo tempo sobre um mesmo teto. E essa diferença toda de percepção parece ter uma causa em comum. Um tema que apareceu muito no feedback. Vamos falar sobre ele agora: a comunicação. O que a gente vê aqui é que a nossa comunicação interna mora no meio do caminho. Ninguém deu nota máxima, ótima, mas também ninguém deu a nota mínima, ruim. Essa concentração toda no meio sugere que a informação até circula sim, mas talvez não com a clareza, a frequência ou a eficiência que a gente precisa para o dia a dia. E aqui a gente começa a ver uma consequência direta disso. A maioria das pessoas sente que suas opiniões são ouvidas só às vezes. Esse às vezes é perigoso porque ele gera uma incerteza que mexe com o engajamento, com a confiança. O nosso desafio é transformar esse às vezes em um sempre, ou pelo menos em um na maioria das vezes. Bom, é natural. Se o ambiente tem percepções tão diferentes e a comunicação é incerta, como fica a nossa motivação, aquela chama interna? Vamos olhar agora os dados sobre isso. É impressionante. É só colocar este gráfico do lado do anterior, eles são praticamente um espelho. A percepção de motivação segue exatamente o mesmo padrão da percepção de ser ouvido. A mensagem aqui é direta e reta. Para a gente conseguir acender a chama da motivação, o primeiro passo, fundamental, é abrir os canais para escutar de verdade. Ok, os números mostraram para a gente o que está acontecendo, mas agora as vozes da equipe e os comentários vão nos mostrar o como a gente pode melhorar. Vamos ouvir as sugestões? Essa primeira sugestão vai direto ao ponto. A ideia de criar um sentimento real de pertencimento, de fazer parte de algo maior. Isso é muito mais do que só fazer o trabalho do dia a dia. É sobre construir conexões, sobre ter um propósito em comum. Esse outro feedback aqui é bem sério e aponta para uma necessidade urgente de mais transparência e, principalmente, integridade na comunicação da liderança. É um ponto super crítico, porque confiança é a base de tudo. E, por último, uma conexão que é fundamental. A experiência de quem trabalha aqui reflete diretamente na experiência do nosso cliente. Ouvir a equipe é, sem dúvida, o primeiro passo para conseguir encantar quem a gente atende. Então, se a gente for resumir tudo que foi dito, tudo que a gente ouviu, chegamos a estes 4 pilares. São eles que a gente precisa fortalecer: comunicação, pertencimento, valorização do feedback e, claro, transparência. Certo. E agora, para onde a gente vai a partir daqui? É muito importante lembrar que essa pesquisa não é o fim da linha. Pelo contrário, ela é o ponto de partida de uma conversa e de uma jornada de melhoria. Sabe, todo feedback, por mais duro que possa parecer às vezes, é um presente. E agora,
Chegou a hora da gente abrir esse presente juntos e usar o que tem dentro para construir uma charada ainda melhor. A gente termina com essa pergunta porque a resposta não está com uma pessoa só. A resposta está em todos nós. Muito obrigada pela participação, pela sinceridade em cada resposta. Agora vamos ao trabalho. Vamos construir uma charada ainda melhor juntos.